como é que funciona. Coloquei para gravar aí como pediram, tá? Desculpem as tosses e de repente aí um soluço que sai no áudio, mas é o que está tendo por enquanto. Bom, o objetivo, galera, dessa aula, se a gente conseguir terminar ela hoje, é vocês olharem para esse número aí e no final da aula, quando vocês enxergarem esse número, vocês começarem a enxergar um monte de informação, tá? Então, a princípio, agora pode só aparecer um número, mas eu espero que no final da aula, quando vocês olharem para um número assim, vocês comecem a enxergar esse número com outro olhar, beleza? Bom, que número é esse, né? Esse número aqui, ele é um número que a gente chama de número IP, tá? É um número onde ele é dividido por pontos, dá para enxergar na imagem aí. A gente tem aqui o que a gente chama de octetos ou segmentos do endereço IP, tá? Onde a gente divide aqui utilizando o ponto, de forma que eu vou explicar um pouco melhor agora como é que se chega nisso aí, tá? O endereço IP, é importante ressaltar que o endereço IP que a gente vai abordar na aula aqui agora, em sua estrutura, como é feito, né, como é que se calcula, o que ele é, a gente está falando do endereço IP V4, tá? A gente não está falando do IPv6, ok? Então, o endereço IP V4, ele é um endereço binário formado por 32 bits, tá? Para quem não lembra, o bits 0 e 1, ok? E a gente pode representar ele de algumas formas, tá? Na forma decimal, que não é um número binário, a gente representa ele pontuando, separando o conjunto de bits de 8 em 8, tá? Então ele é um endereço IP de 32 bits. Se a gente dividir 32 por 8, a gente vai achar 4. Então a gente separa esse endereço em 4, tá? Em 4 números decimais. Como esse exemplo aí, ó, 172.16.420, ok? Ele em binário é esse número todo que está ali. Não se assustem ainda, não se traumatizem, que a gente vai explicar melhor ainda no decorrer da aula, tudo bem? Então, importante lembrar agora que o endereço IP ele é formado por 32 bits e é dividido, e a gente representa ele em forma decimal, tá? Separando ele de 8 em 8 bits, ok? Para a gente chegar nesse número gigantesco aqui do binário, a gente vai pegar, por exemplo, um número qualquer aqui, desse endereço, o endereço aqui é 172.16.420, e para a gente chegar nesse binário não é muito diferente do que a gente já viu lá em MC, não sei se vocês se lembram ou não, tá? E cada segmento do endereço IP, né, cada conjunto de 8 bits, a gente vai chamar a partir de agora de um octeto, tá? Então um octeto ele é formado por 8 bits, ok? Então, para quem não lembra aí como é que a gente faz a conversão de decimal para binário, dei uma pausa, o pessoal mandou mensagem aqui, eu estou vendo se é algum problema. Quem tiver com o microfone aberto aí, por enquanto, deixa ele mutado. Se tiver alguma dúvida, desmuta e pergunta, tá? Mas quando estiver ouvindo, deixa ele mudo aí para a gente não ter problema de
de microfonia, tá? Calma, Júlia, a gente vai explicar melhor ainda, tá? Então, ó, a gente só está lembrando, até o momento, a gente está lembrando aqui como é que a gente faz a conversão de um número decimal para um número binário. Vocês lembram como que é feito isso? Lembra que tem duas formas de se fazer que a gente trabalhou? A gente tem que, a primeira forma, que o professor Wellington explicou, você pega um número lá em decimal e vai dividindo ele por 2, né? Até não haver mais a possibilidade de dividir ele por 2, ok? E a segunda forma, que eu acho que foi a forma que eu expliquei na lousa, a gente trabalha com essa estrutura aqui, ó. Só que eu não coloquei dessa forma naquela época, tá? O que representa esses bits aí que a Júlia falou? 7, bit 6. Se a gente for pensar em um número em específico, alguém aí sugere um número aí. Joga no chat aí um número entre 0 e 255. Ó, o Marcelo jogou aí 14. Vamos começar com 14, galera. Como é que eu faço para transformar esse número 14 em binário, tá? Eu vou fazer isso, eu não sei se... Peraí. Eu não sei se eu tenho recursos de mexer... Claudião, você sabe se tem algum recurso que eu possa escrever em cima da apresentação aqui agora? Acho que não, né? Tá, tem que... Professor, na apresentação não tem, mas tem. Você abriu uma lousa à parte. Ah, tá. Beleza. Então eu vou abrir uma luz à parte. Pode ser, galera? Pode ser? Antes de eu abrir a luz à parte, eu vou tentar explicar por aqui. E de qualquer forma eu vou para a luz à parte também, tá? Porque eu quero aproveitar essa estrutura aqui. Então, ó, para a gente escrever o primeiro número lá que foi falado, o número 14, em binário, para eu transformar ele em binário, a gente vai fazer ele assim, ó. O ruim é escrever agora usando o touch aqui do notebook. É ruim demais. Vou disponibilizar assim, Júlio. Não se preocupa não. Então, ó, vou escrever aqui o número 14. Para eu representar ele em binário, eu posso fazer essa conversão dele para binário de duas formas, só lembrando lá em MC, tá? A primeira delas é pegando esse número e dividindo ele sucessivamente por 2. Tá aparecendo nada na tela de vocês, galera? Confirma aí para mim. Tá. O meu tá. Júlia, vê se voltou aí. Então eu vou dividindo ele por 2, ó, até eu não conseguir mais. Eita, Júlia. Tá bom, qualquer coisa você olha na gravação depois, tá? Vê se você consegue entrar também aí pelo celular, independente do computador. Ou computador independente do celular. Mas tenta assim, sai aí e volta que você consegue. Não, Marcelo, eu não estou fazendo não. Parei aqui, ó. 14 dividido por 2, tá? Quanto que é 14 dividido por 2, galera? Cri, cri. É 7, né? Isso. É 7. E sobram quanto? 0. Que sobram 0. Professor 12 e 7 é 14. Não vai ser pra 0, né? Ah, vá. Então, Eu coloquei menos 7 aqui, galera, mas é menos 14. Pera aí.
vou voltar aqui. Pera aí, galera. Tô fazendo caca aqui. Esse touch aqui não tá ajudando muito. Que legal, ficou azul a apresentação por algum motivo, não sei porquê. A gente estava aqui, certo? Certo, galera? Certo. Ó, se a gente observar aqui, ó, do bit 0 até o bit 7, cada bit tem um valor, dá pra ver aí? Bit 0 é 2 elevado a 0, bit 1 é 2 elevado a 1, até o bit 7, que é 2 elevado a 7, certo? E cada um tem o seu valor aqui expresso aqui embaixo, tá? Então o bit 0 vale 1, bit 1 vale 2, e o bit 7 vale 128. Se eu fosse transformar o número 14 em binário, quais desses bits eu usaria e quais bits eu não usaria? Lembrando que eu tenho que considerar o valor do bit. Então aqui embaixo, ó, olhando aqui embaixo esses números, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Quais desses eu usaria até completar o número 14? Eu vou começar da esquerda para a direita. Ó. 128. 14 cabe 128? Não. 14 também não cabe 64, não cabe 32 e 14 também não cabe 16. Eu usaria o bit 3? 8? Usaria, né? 8. Eu usaria o bit 2? 4. 8 com 4? 12. Certo? 12 com 2? 14. Então eu usaria o bit 3, 2 e 1. Tá? Repetindo, 3, 2 e 1. E como é que ficaria então esse número em binário? Escrevam aqui embaixo no chat. Como é que ficaria esse número em binário? Lembrando que o número binário vocês vão colocar 8 bits, tá? 8 caracteres 0 e 1. Como é que ficaria então? Ó, eu não usei o bit 7, eu não usei o bit 6. Quando a gente não usa, a gente coloca 0. Quando a gente usa, a gente coloca 1. Então, 7, 6, 5 eu não usei. E nem o 4. Eu usei o bit 3, o bit 2 e o bit 1. E não usei o bit 0. Então, logicamente, ó, o Renato colocou ali, tá certinho, tá? Assim ficaria o número binário do 14, tá? Entendeu, Giovanni? Júlia? Então vamos fazer de novo. Júlia, fala um número aí. Aí eu te ajudo a tirar dúvida e a Joyce também já acompanha. Ó, a Júlia falou o número 7. Júlia, olhando aqui na apresentação, olha só esses números aqui embaixo, tá? 128, 64, 32, 16, até 1, ok? Para a gente formar o número 7, que casinhas aqui, que bits eu usaria? Ó, eu tenho que começar da esquerda, tá? Para eu chegar no número 7, eu uso o 128? 128 é muito maior que 7, não é?
Você colocou aqui 0, 1 e 2, 0, 1 e 2. Exatamente. É exatamente isso, tá? Só vou completar aqui o raciocínio para de repente ajudar a Joyce. Ó, Joyce, para formar o número 7, a Júlia já sacou ali a ideia. Eu preciso combinar esses números de forma que a soma desses números seja 7, tá? Então eu não posso somar o 128, que é mais 64, 32, 16, e o número 8 também são muito mais que 7. Então, até aqui, ó, do 128 até o 8, vão ser zeros. 0, 0, 0, 0 e 0, porque eu não vou usar esses números para fazer a soma, tá? Não se preocupem que eu vou disponibilizar os slides e também tá a gravação, tá? Assim que acabar a aula aqui, eu coloco o slide lá e a gente também vai ter a gravação para dar uma olhadinha. Os bastidores, tá? Então, ó, do 128 até o 8 não foi usado, então vão ser 0, 0, 0, 0, 0. O bit número 2 aqui, ó, ele vale 4. O bit 1 vale 2 e o bit 0 vale 1. Se eu somar 4, 2 e 1, eu chego no número 7. Tá bom? Isso, exatamente. O bit que eu uso, eu coloco 1. O bit que eu não for usar, eu vou colocar 0. Ok? Até aqui, então, tudo bem? Tranquilo? Isso, João, obrigado. O João colocou ali embaixo como ficaria, então, o binário do número 7. Tá? Lembrando que a gente está tratando, se eu for pensar no endereço IP, ele é 32 bits, não é? Certo? Esses 32 bits são divididos em 4 octetos. Por que octetos? Porque eles são formados por 8 bits, tá? Octeto vem da palavra 8, tá? Então eu divido ele em octetos, né? Em 4 partes de 8 bits. E para eu formar um número que seria uma parte, eu tenho que transformar ele em binário, ou de binário para decimal. Ô, Denis, me fala um número aí, Denis. Entre 0 e 255. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o porquê do 0 até o 255, tá? Por enquanto, só me fala um número aí entre 0 e 255. 18, legal. Ó, como é que eu vou fazer para chegar no número 18? Denis, me ajuda aí. Olha aqui embaixo esses números, ó, 128, 64, 32, 16. Como é que eu posso combinar esses números de forma que eu chegue no número exatamente 18? O 128, por exemplo, eu vou poder usar ele? Não posso, né? Porque 128 é muito maior que 18. Então eu só vou poder, somando aqui esses números para formar o número 18, usar eles de forma que eu chegue exatamente no 18. Não pode ser mais nem menos, tem que ser exato, tá? E eu tenho que partir sempre da esquerda para a direita, tá? Isso é regra. Então eu não vou usar o 128. Quando eu não vou usar esse bit, que vale 128, eu represento ele como um 0. Então aqui, ó, no bit 7 vai ser 0. No 64, que é o bit 6, vai ser 0 também. No bit 5 vai ser o 32, ele também não vai ser usado. Pessoal, só me tira uma dúvida. O meu mouse está aparecendo para vocês? Eita, pior que eu não sei nem se eu consigo habilitar o mouse aqui para aparecer. Foi mal. Eu vou ver se eu consigo resolver isso depois. Desculpa, eu achei que eu estava exibindo o mouse. Estou passando o mouse em cima aqui, loucamente, achando que estou mostrando o mouse. Agora que eu percebi, desculpa. Continuando então. Ô, Denis, eu também não vou usar o bit 5, né? Que vale 32. Ó. Então esses 3 primeiros bits aqui, ó, 128, 64 e 32, não vou usar porque eles são muito maior do que 18, certo? Então, no lugar deles, quando eu for formar um número binário,
Esses 3 primeiros aqui vão ser 0, 0, 0, 0. O bit número 4 vale 16. 16 é menor do que 18, não é? Então, eu vou colocar que eu vou usar ele. De 16 para 18, faltam quanto? Faltam 2, não é? Então, por enquanto, ficou 0, 0, 0, 1. Ok? 3 zeros, o número 1. E sobrou 2. 8 é o bit 3. Ele é maior do que 2, então eu não posso usar ele. Vou ter que colocar 0 também. O bit 2, ele vale 4. 4 é muito maior que 2. Então não dá para usar também. O bit 1, ele vale exatamente 2. Então eu vou usar ele. E se eu usar ele, 16 com 2 dá 18. Não sobra nada. Então eu também não vou usar o bit 0. Consequentemente, o nosso número binário ficou assim, ó. 3 zeros. 4 a gente usou, que é o 16. Depois vem mais 2 zeros, o número 1, e depois mais um 0. Tá? Denis, confere aí. Ô, professor, Oi, eu tenho uma dúvida. fala aí. A gente pode usar 2 vezes o mesmo bit, Não mas pode. vai ter número que, tipo, não vai encaixar certinho, né? Por Aí tem que exemplo, usar. fala um número aí. Entre 0 Eu não sei, e tipo, 5. Não pode ser maior que isso. calma, Por quê? complicado. Tá, pensa aí no número enquanto eu explico o negócio. Tá, Por que beleza. eu estou falando entre 0 e 255? Porque se eu não usar nenhum bit desses aqui, ó, nem do bit 0 até o bit 7, se eu não usar nada, eu vou obter o seguinte. Esse número binário aí, ó, 000, tá? Só 0. E se eu usar todos os bits, se eu falar que vou usar o bit 0, bit 1, bit 2, até o bit 7, se eu somar todos aqui, ó, se eu somar 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, eu vou chegar no valor que o Sérgio falou ali, ó, que é 255, tá? Então, por isso que, por enquanto, a gente vai trabalhar só com 0 e 255. Aí o Giovanni perguntou, e se eu quiser 256? Você vai ficar querendo, Giovanni, porque o endereçamento IP, vou voltar aqui o slide, ó, ele é formado por 4 octetos, 4 partezinhas dessa aí. Vamos colocar nesse outro aqui que é melhor. Tá vendo aqui, ó, 172.16.4.20? O endereçamento IP, eles são 32 bits, ó. Os primeiros 8 bits, que é o número 172, o segundo octeto, que é os próximos 8 bits, é o número 16, o número 4 é os 8 bits seguintes, e o número 20 é os 8 bits finais desse endereço todo IP que está aqui, ó, tá vendo? Então a gente não vai trabalhar com números além desse range aí, entre 0 e 255, tá? Se eu quisesse transformar em binário qualquer número maior que 256, eu conseguiria, só que endereçamento IP só vai de 0 até 255, tá? Então, ó, Giovanni, respondendo a sua pergunta aí, se eu quisesse formar um número maior do que 256, eu ia precisar de mais um bit, então eu não ia ter só 8 bits. Ali do lado do bit 7, eu teria o bit 8, tá? O bit 8 valeria quanto, ó? Sim, Joyce. Esse esquema ele vai de 0 até 255. Por isso que eu perguntei aí, alguém me falou que é impossível conseguir fazer qualquer número. Me fala aí, qualquer número entre 0 mano, e 255. eu tô pensando aqui mesmo, eu falei, e não, todo número que eu tô pensando dá pra fazer. Que Tá, puxaria do caralho. entre 0 e 255 dá para fazer qualquer número, tá? Ó, o Sérgio respondeu a pergunta, ó. Se eu quisesse fazer o número 256, por exemplo, eu vou do bit 0 até o bit 8, então. Eu precisaria de mais um bit aqui, ó. Porque eu parei no bit 7, que é o 2 elevado a 7, que vale 128. Eu ia precisar do bit 8, que é 2 elevado a 8,
que é igual a 256, tá? Que é o próprio número, 256. Isso, Joyce. Qualquer número decimal, se você quiser, você só vai ir precisando de mais bits, tá? Você pode representar qualquer número decimal em binário. Você só vai acrescentando mais casas aqui, ó, mais bits, tá? É que para endereçamento IP a gente só trabalha com 8 bits. Tudo bem? Vocês se lembram lá em MC que 1 byte é igual a 8 bits, que equivale a um número? Se a gente pegar os valores que esses bits têm para endereçamento IP, esses são os valores aí, ó, de 1 até 128. Se eu falar que vou usar todos esses bits, o número máximo que eu alcanço é 255. Então, se eu não usar nada, é 0. E se eu usar tudo, eu chego até 255. Então, endereçamento IP, o máximo vai ser 255, tá? Posso continuar, galera? Por enquanto, até aqui, tá entendida essa imagem? É interessante colocar no caderno depois, tá? Com essas setinhas aí para entender, se porventura vocês não lembrarem depois como é que se chegou nesses números, tá bom? Então, ó, dando sequência, aqui tem uma outra explicação, tá? Para poder fazer o inverso, o contrário agora, para transformar de binário em número decimal, tá? Então reparem ali, ó, na terceira linha onde está escrito bits, tem 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, tá? Se a gente for pegar esses números aqui, ó, que são os bits, quanto valeria esses bits, né, em um número decimal? Aí a resposta chegaria aqui nesse 245, ó. Por exemplo, ele colocou aqui que o bit 1 está sendo usado, não está? O 128. Então ele somou o bit 1 com o bit 2, que também está sendo usado, 64, com o bit 5, que também está sendo usado, que é o 32, o bit 4, que está sendo usado, que é o 16, aí foi somando tudo e chegou no 245. Eu vou voltar ao slide, que eu quero fazer essa mesma pergunta para vocês, para ver se vocês entendem o processo inverso agora. Né? Converter um número para binário, a gente viu que é fácil, tranquilo. Agora eu vou escrever aqui no chat um número em binário e eu vou pedir para que vocês me digam que número que é esse em decimal. Pode ser? Que número é esse aí? Em decimal, tá? Júlia, volta ao chat aí. Eu joguei um número em binário e a ideia é dizer quanto vale ele em decimal, tá? Isso. Todo mundo compreendeu, então, como que é feito? Como assim eu somei com 32? Não entendi, não. É que na hora que eu fui somando, eu juntei o 128 com 64 e 32. Eu esqueci que o 32 não estava sendo ocupado. Ah, tá. Legal.
Natália, você pegou o número binário que eu joguei lá? Ó, o Denis também. Pegou o número binário que eu joguei lá? Eu vou colocar ele de novo aqui no chat. Tá? Ó, joguei ele aí de novo no chat, certo? Observem aí esse número binário. Cada número aí, ó, 0 ou 1, seja ele qual for, você vai colocar ele embaixo desses números que estão aí no slide, 128, 64, na mesma ordem, tá? Então, onde tiver um número 1, você vai pegar o número que está ali, 128, 64, 32, 16, até o 1. Você vai pegar esse número e vai somar, tá? Então, ó, Natália, o primeiro número aqui, ó, o primeiro bit, da esquerda para a direita. O 128. Aqui, ó, no número que eu passei para vocês. Está sendo usado, não tá? Não tem o número 1? Assim como o bit número 6. Também está sendo usado, ó. Os dois primeiros aqui, ó, 128 e o 64, estão sendo usados nesse número binário. Então, eu vou somar 128 mais 64. Aí eu vou chegar em 192, certo? Aí, se a gente continuar, ó, os outros três, depois desses dois aqui, ó, 128 e 64, não estão sendo usados. 32 não estou usando, 16 não estou usando e o 8 também não estou usando. Então, repara lá que eles estão zero, certo? Não estou usando, então eu não vou somar, ok? Por enquanto, o valor total da soma está em 192. Aí o próximo, que é o bit 2 aqui, que vale 4, ele está sendo usado. Olha lá no número binário. Está 1. Quando está 1, está sendo usado. Então, 192 mais 4 é igual a 196, ok? O próximo número, depois do 1 lá, é um 0. Ou seja, o bit 1 aqui, ó, não está sendo usado. Então, por enquanto, 196 mais 0 é 196. Continua igual. E o último bit aqui do número binário é o número 1. Tá? Então, o bit 0 aqui, ele vale 1. 196 mais 1 é 197. Por isso que a gente chegou nesse 197. Tá? Entendeu mesmo? Imagina. Dúvida é só falar, tá? Ô, Júlia, tô no slide daquele dos octetos, aquele esqueminha que você falou que já colocou no caderno já. Ó, vou pro próximo agora. No próximo, vinha a explicação, que foi o que a gente fez agora, o processo inverso. Eu pegar um número binário e transformar ele em decimal, tá? Isso a gente acabou de fazer. Se a gente for olhar a lógica por trás disso que a gente fez, tá tudo escrito aí matematicamente, tá? Como é que chegou nesse método que a gente fez ali. Eu sei que parece meio simples o jeito que a gente fez ali, só de olhar se usa, se não usa, mas matematicamente ele é explicado, tá? E é o que está escrito nessa tabelinha aí. Tudo bem? Continuando então, ó. Um número binário, ó lá, se eu não usar nenhum dos bits, eu vou ter 0. E se eu usar todos os bits desse octeto, eu chego no valor 255. Então, o número binário, ele é formado, como eu já disse antes, por 32 bits. Ele vai do 0 até o 31, certo? Só que não é 32 bits igual aquela tabelinha lá que eu falei. Ele é formado por 32 bits, só que esses 32 bits são divididos em 4 segmentos. Ó. Tá vendo essa divisão entre os números? Tá? Então, o IP, ele é formado por 32 bits, mas ele é formado por 4 octetos. 4 separações, né? 4 divisões de 8 bits cada uma. Tá? Então, ó,
No número IP, o primeiro segmento aqui, o primeiro octeto, a partir de agora eu vou chamar de octeto, tá? O primeiro octeto desses 32 bits desse número IP aqui que está em binário, ele foi dividido aqui, ó, e ele equivale a 192. Que a gente já viu na explicação anterior, que para chegar nesse 192, o que foi feito? Foi somado 128 com 64, que são esses dois números 1 aqui, ó, que é o bit 7 e o bit 6 lá daquela tabelinha nossa, tá? Legal, Giovanni. Bom saber que só de olhar para o número você já está enxergando de outra forma, né? Então percebam aí que esse número, esse endereço IP, o IP ele não é um número, tá? Ele é um endereço, tá? Esse endereço IP 192.168.10.1, ele... Isso, desculpa, Giovanni. Confusão, para variar, né? Esse endereço aí, 192.168.10.1, ele construído em forma binária, é desse jeitinho que está aí, ó. Tá? Então ele não vai do bit 0 até o 32, são 32 bits, mas eles são divididos em 4 octetos, onde cada octeto é formado por 8 bits, de 0 até o bit 7, tá bom? Tudo bem até aqui, galera? Eu sei que parece que eu estou falando a mesma coisa, né? Mas sempre tem um detalhezinho a mais. Tudo bem por enquanto? A ideia é a aula ser light, mas proveitosa ao mesmo tempo, né? Para não ficar falando um monte de coisa repetitiva. Bom, se por enquanto está tudo tranquilo, agora que a gente já sabe como é que é construído, né? Qual é a lógica por trás da construção do número do endereço IP, a gente precisa entender que o endereço IP ele também é dividido em classes, tá? Assim como a gente tinha divisão ali com relação, a gente dava nome para as redes, né? Rede local, rede metropolitana. Os endereços de IP, eles também recebem um nome, na verdade, eles são divididos e separados por classes, tá? Então aqui, ó, nessa tabelinha, a gente tem a classe IP. Tá? IP classe A são os IPs que variam entre 1 e 126. Mas como assim variam entre 1 e 126? Lembra que o endereço IP ele é formado por 4 octetos? Quando eu falar para vocês que o endereço IP ele varia entre 1 e 126, a gente vai estar falando única e exclusivamente desse primeiro octeto aqui, tá? Ó, esse 192, tá vendo aí na imagem? Quando eu falar da classe IP lá, ele se refere só ao início, primeiro octeto do endereço IP, certo? Então vou voltar na tabelinha. Então reparem, ó, o início do endereço IP, quando ele começa em 1 e vai até 126, ele é endereço classe A, tá? E esse endereço a gente já vai chegar daqui a pouco nesses cálculos aí, tá? Não se preocupa não. O endereço classe A, ele é possível, né? Ele permite a criação de até 126 redes. Como assim 126 redes? Classe A ele não varia de 1 até 126? É como se fossem endereços de telefone, certo? Tudo bem? Se o seu endereço começa com 1, é diferente do endereço que começa com 2, né? Isso é meio óbvio, meio lógico, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Já a gente vai entrar nesses aspectos de conta, de quantidade, tá? Vamos continuar aqui na sequência. Daqui a pouco a gente vai para essa parte. Classe B vai de 128 até 191. Então, o primeiro octeto ali, de 1 a 126 é classe A, de 128 a 191 é classe B, de 192 até 223 é classe C, de 224 até 239 é classe D, tá? E endereço classe D não é de uso doméstico, não é de uso nas redes internas, digamos assim, da nossa casa, da nossa empresa.
ele é utilizado para tráfego multicast. Isso a gente vai falar depois com vocês, tá? Normalmente, tráfego multicast envolve, por exemplo, acesso a sites, por exemplo, serviços, tá? Quando você acessa um site, na verdade, você está acessando um endereço IP. E isso eu vou mostrar para vocês, possivelmente, na próxima aula, tá? Hoje eu acho que não vai dar tempo. E o classe E, que ele é reservado para uso no futuro e teste, mas como a gente já sabe, já existe aí o IPv6, tá? Esse IPv4 aqui, ele limitava. Percebam que chega uma hora que matematicamente falando, a gente está limitado a um número, né? Imaginem, se eu falar aqui para vocês que está limitado até, faz de conta, tá? 16 milhões de endereço IP. Existe 16 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo? Existe muito mais, não existe? Imaginem como se cada pessoa conectada tivesse que ter um endereço IP diferente. Ia chegar uma hora que depois de 16 milhões, o próximo que fosse conectar não ia poder porque ele não tem um endereço IP. Porque o máximo que ia era até 16 milhões. Por isso que surgiu... Professor. Pode falar. Professor. Tipo, o senhor tá falando agora do número de hosts? Sim. Ah, tá, que eu não entendi direito isso. Lembra do octeto lá, que ele vai de 0 até 255? Sim. Se você pegar esses números e multiplicar 255 vezes 255 vezes 255 vezes 255, você vai chegar num número. Tá? Tá. E esse número seria o número total de hosts. Entenda host como dispositivo, seja ele computador, celular ou até mesmo um site, tá? Acessível. Tudo bem? Então é como se fosse o endereço, como se fosse o endereço da sua casa para chegar a cartinha. Então você tem um número máximo, tá? E esse número máximo, ele já foi calculado e já foi previsto que ia ser atingido muito em breve. Então começou-se a trabalhar então uma nova forma de endereçamento IP, que é o IPv6, tá? Esse IP que a gente está estudando aqui, a gente está trabalhando na matéria o IPv4, tá? Não é o IPv6, porque o IPv6 ele é constituído de uma forma totalmente diferente, tá? Então o IPv4 ele é baseado em matemática. E aí, matematicamente falando, por ele ser formado por regras, né, e equações matemáticas, chega um momento que ele vai atingir o limite. Seria o limite máximo de pessoas ou dispositivos conectados na rede, né, na internet. O Giovanni colocou aqui, então esse IP que estamos estudando é um dos tipos de endereçamento. Sim, Giovanni, exatamente. Tá? O IPv6 ele já está sendo usado, só que a grande, vamos dizer assim, maioria ainda da população e dos dispositivos ainda estão endereçados em IPv4. Tá? Não vai, tipo, agora ninguém usa mais IPv4, não. Só se usa IPv6 daqui para frente quando se atingir o limite máximo aí do IPv4, que já está muito próximo, tá? Mas independente de chegar no limite ou não, vai se usar ainda o IPv4 e o IPv6, os dois ao mesmo tempo, durante muito tempo ainda, tá? Vocês entenderam essa questão que eu quis dizer do número? Que não é um número infinito? E já está para chegar no limite máximo de capacidade do IPv4? Conseguiram entender essa parte? Não? Tem um detalhe aí nesse quadro que professor, ninguém me perguntou ainda. Pode falar. se isso acontecer, tipo, chegar no limite, o que pode acontecer depois? Nada, você só está limitando, é como se fosse um ônibus. Ó, eu tenho 32 assentos, só vai entrar 32 pessoas. Ah, mas eu tenho 100 pessoas querendo entrar no ônibus. Não vai entrar, só vai entrar 32. É basicamente isso, tá? Você estaria limitando a quantidade de conexões de pessoas na internet.
Por isso que já se criou o IPv6 e já está sendo usado, tá bom? Professor, Oi? eu não entendi muito bem o número de redes. Tá, a gente ainda vai chegar lá. Eu só estava querendo mostrar para vocês essa parte de classificação do endereço IP das classes A, B, C, D e E, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor ainda dessas questões de números, de rede, de host, essa questão de máscara que tá ali e tal. Professor, eu não entendi muito bem essas classes, não. Vamos lá. O Igual endereço nossa. IP, vamos de novo, rapidinho. Ó, o endereço IP, vou voltar aqui o slide, ó. Ele é formado assim, certo? O que você tá vendo aí? Oi. Oi? Binários 32, não sei. O que você tá vendo aí na tela? Que número IP? Fala pra mim. Que endereço IP? 192, 168, 10, 1. Isso. Certo? Então, Uhum. quando eu Cada um tem vejo esse uma número... parte dividida em 8 Isso. peitos. Tá, isso daí eu entendi. Tá, tranquilo. Agora, se eu te perguntar que classe pertence a esse IP, como é que você faria? Eu faria, porque eu não entendi. O que você ia observar? Você tem que observar o primeiro octeto. Cada casinha, não é? Então, mas não é cada. Agora, com relação à classe, você vai olhar o início, tá? O início, ele equivale e faz de conta que ele é o DDD dos telefones. Como é que eu sei, por exemplo, que o seu DDD é do litoral? Porque ele começa com 13, certo? É Sim. basicamente isso. Então você vai olhar sempre o primeiro octeto. No nosso caso aqui é 192. Se a gente olhar aqui na tabela, o 192 ele entra em que classificação? Que classe? Da classe C? Isso, então 192, qualquer endereço IP que começou com 192, não importa o que vem depois. Tá? Começou em 192, ele é classe C, tá bom? Da mesma forma acontece com as outras bom. classes. Entendi. Professor, Oi. e por exemplo, o IP que começa em 127, ele é do quê? Isso, é isso mesmo. O Sérgio jogou ele aqui agora também no chat. E é isso que eu queria falar para vocês, ó. Tem um detalhezinho aí, tem um pulo do gato. Classe A, ele vai de 1 ao 126. E classe B, ele começa em 128. Como assim? Cadê o 127? Repararam que no início da apresentação eu coloquei para vocês 127.001? Coloquei, não coloquei? No início da apresentação? Sim. Esse número, esse não importa o final, tá? Começou com 127, é um endereço especial, é um endereço que a gente chama de loopback. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Apesar de que já não, né? Tá escrito ali embaixo, não tá? É que tá cobrindo aqui a minha tela, não sei se tá cobrindo a de vocês também. Qualquer endereçamento que começar com 127 é endereço especial, ele é reservado, ele não pode ser usado. Você não consegue colocar esse endereço IP começando com 127 em qualquer máquina, qualquer dispositivo. Não dá, ele não deixa, tá? Porque ele é reservado. E por que ele é especial? Porque ele é um endereço que serve de teste de integridade da sua rede interna, Giovanni. Como assim? Vocês já estão tendo aula de PHP? Vocês estão usando o servidorzinho lá, não estão? O USB Web Server? Sim. E quando vocês vão testar uma página PHP, como é que vocês acessam no navegador? Vocês normalmente digitam lá localhost, não é isso? E uma porta lá, um número, certo? Quando você digita localhost, você está pesquisando dentro da sua máquina, você está tentando consultar a própria máquina em busca de algum serviço. Então, no lugar de escrever localhost, se você colocar 127.000 ou 127.001, você vai encontrar o localhost do mesmo jeito, tá? Porque ele é um endereço
voltado e exclusivamente reservado para isso. Então, por exemplo, quando eu conecto um novo computador numa rede e essa rede faz a conexão automática do computador, por exemplo, na internet, eu não tenho que configurar nada, eu só coloquei o cabinho nele, para ele entender que número que ele vai ter de IP, quais são as regras, até ele se conectar na internet, ele fica ouvindo a rede, tá? E como é que ele ouve a rede? Ele se comunica através desse endereço de loopback aí. É para ele entender quem é a rede, quais são os dispositivos conectados na rede, para ele receber informações da própria rede, tá? Então esse endereço de loopback, ele é um endereço especial, ele não é atribuído a computador, dispositivo, a nada, tá? Ele é reservado para o próprio sistema. Tanto que, se vocês quiserem depois fazer um teste aí na casa de vocês, acho que eu vou mostrar aqui nos slides para frente, que vocês não conseguem, tá? Posso avançar aqui na apresentação? Pode. Ô, Giovanni, se eu for usar o 256, eu vou precisar de mais um bit. Então eu não vou ter mais o endereço de 32 bits, eu vou ter o endereço de 33 bits, entendeu? Aí você vai falar, pô, mas por que não criaram um bit a mais, né? Já ia resolver bastante, né, a quantidade de computador e tal, mas não é só isso, tá? Não tem só essa questão, tem outras questões para serem analisadas e a gente não vai olhar nesse momento por enquanto a isso, tá? Vamos se limitar por enquanto a essa questão dos 32 bits, tudo bem? Então vamos avançar aqui na apresentação. Agora reparem, ó, importante isso aqui, tá? Quando vocês olharem para o endereço IP agora, eu sei que vocês não vão olhar mais da maneira que vocês estavam olhando antes, tá? Porque além de enxergar o endereço IP e ver como é que ele foi construído, né, como é que ele foi estruturado de forma binária, vocês vão começar a enxergar também outras informações. Por exemplo, vocês já sabem classificar o endereço com relação, né? Se ele começa ali com tal número, ele é classe A, ele é classe B, ele é classe C e assim por diante, né? Então isso a gente já viu. Agora, a gente vai separar esses endereços IP em 3 tipos, ó. Como assim, professor? Quando que eu sei que o endereço é classe A? Ah, quando ele começa com 1 e vai até 126. Legal. Então, quando ele começa, a regra está aí, tá? E para eu dizer o tipo de endereço, eu vou olhar agora o final, tá? Então, antes eu enxergava o início, agora eu vou enxergar o final, tá? Então, observem aí, ó. O endereço da rede sempre vai ser apresentado no final, no último octeto, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho em casa lá um computador e ele está conectado na minha rede, ele é 192.168.0.1. Qual é o endereço da minha rede? Sem falar em envolver outros aspectos que a gente ainda vai enxergar, eu posso te dizer que o endereço da sua rede é 192.168.0.0, tá? Por quê? O 0 significa que eu não usei nenhum bit. Concordam comigo ou não? Pera aí, não Galera, entendi, professor. tô falando? Estão me ouvindo? Imaginem um número aí, ó. 192.168.0.1. Esse endereço está, por exemplo, no computador, tá ok? E se eu perguntar para você, está conectado, esse aí é o seu endereço IP, mas qual é o endereço da rede? O endereço da rede vai ser 192.168.0.0. Por que ponto 0 no final? Porque 0 eu não atribuo a ninguém.
Tá entendido essa parte? Não. 0 significa que eu não usei nenhum bit. Se eu não usar nada, o primeiro endereço de uma rede, a gente não atribui a ninguém. Assim como a gente também não atribui o último número a ninguém. Tá? Então, ó, só para exemplificar aí, ó, na imagem, que endereço IP que está na imagem aí? Alguém pode ler para mim, por favor? Qual o endereço que está na imagem aí? Da primeira linha ali, ó, o azul. O endereço que está lá está assim: 10.0.0.0, certo? Concordam? Ninguém fala nada? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Eu entendi. Não consegui visualizar. Tentando entender. Tá, É calma que aí. Calma aí. foi muito zero pra um slide só. É, eu entendo. Calma aí. Chega lá. Então reparem, ó, a primeira linha tá lá 10.0.0.0, certo? Que endereço é esse? Esse é o endereço da sua rede. Esse endereço você não colocou num computador nem nada. Esse endereço, muito provavelmente, é o endereço do seu roteador, quando você quiser acessar o seu roteador, tá? Porque é ele lá que distribui os endereços. Mas a gente vai entrar nessas questões depois, tá? Então esse endereço começou lá, 10.0.0.0. Não estou dando esse endereço para ninguém. Eu só estou dizendo que eu estou criando uma rede, classe A, o endereço dela é 10.0.0.0, ok? Assim como o endereço 10.000.255, o 255 é o último número da minha rede. A minha rede ela vai de 10.000 até 10.00255. Então a rede ela varia entre 0 e 255. Pode falar. Professor, como é que você sabe, tipo, qual que é a classe? Isso que eu não entendi ainda. Você tem que olhar o primeiro octeto da rede. O primeiro número lá do endereço. Nesse exemplo aí, ó, ele é 10.000, não é isso? Qual que é o primeiro octeto? É o número 10, não é? Aí você vai pegar esse número 10 e vai olhar naquela tabelinha lá e vai conseguir enxergar se ele é classe A, classe B, classe C. Respondi a dúvida, não? E os outros de baixo também são classe A ou não? São. Nesse caso aí, eu estou pegando um endereço e estou explicando como é que a gente vai entender esse endereço de acordo com o valor dele, né? Então eu tenho aqui uma rede que vai de 10.0.0.0 até 10.0.0.255. Dá para enxergar isso nas duas primeiras linhas? Na primeira linha eu tenho o endereço IP em azul e o final é cinza lá, e na linha de baixo é o número binário dele. Na linha de baixo, que é o endereço broadcast, que está escrito ali, eu tenho 10.0.0.255. E embaixo tem o número binário dele, não tem? Até aqui vocês estão enxergando? Legal. Então percebam, o final agora. O início, que é o 10, a gente já sabe classificar. Ó, é classe A. Ah, é classe B, é classe C. O início, número 10 ali. Mas e o final? Aquela parte que está em cinza lá, que está separada lá. Ó. Reparem, nessa rede, o 0, que é o endereço da rede ali na primeira linha, quando eu coloco o IP 10.0.0.0, eu estou dizendo que esse endereço ele é da rede. Eu não posso colocar esse endereço para ninguém. Nenhum computador, nenhum celular, quando se conectar na minha rede, pode receber o primeiro e o último endereço da rede. A nossa rede, a gente já conversou e já descobriu que o número varia entre 0 e 255, não é isso? Se varia entre 0 e 255, quantos endereços são? Pergunta. Olha lá, hein? Cuidado, hein? Muita gente vai cair nessa pergunta.
Entre 0 e 255, quantos números tem? Dois, cinco, quatro. 255. Não, Renato 256. Entre 0 e 255, tem 256 números. Por quê? De 1 até 255 são 255, não são? De 1 até 255. Mas não é de 1. É a partir do 0. Então o 0 também conta. Tá? O 0 ele é um número. 1 ele é outro número. 2 é outro número. 3 é outro número. E assim por diante. Sim, Giovanni. Entre 0 e 255. Quando eu falo entre 0 e 255, eu estou contando com eles também. Professor, Oi? então, por exemplo, o endereço de rede, você olhou. Quer dizer, você olhou um endereço IP lá, ele terminou em 0, é endereço de rede. É isso? Por enquanto. A gente ainda vai ver muito mais detalhes, mas até agora, até essa aula, até esse momento, ele é endereço da rede, tá bom? Tá, entendi. Mas ele não é por causa do 0. Ele é porque ele é o primeiro endereço da sua rede. A sua rede está começando em 10. O próximo octeto, eu usei algum número? Não, tá 0. O outro octeto, também não usei nenhum número, então tá 0. Então ela tá novinha, tipo, acabou de sair de fábrica. Tá? O seu endereço é 10 e você pode usar depois os outros 3 octetos para distribuir entre os dispositivos que forem se conectar na sua rede. Mais ou menos, ô Giovanni, vamos colocar assim, ó, vamos ver se assim fica melhor. Todo mundo aqui sabe o CEP? As regiões, normalmente, os CEPs, né, são distribuídos para identificar algumas regiões. Mas, por exemplo, cidades pequenas, que não tem tantos habitantes, como é o caso de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, é um CEP só para a cidade toda, certo? Vamos imaginar a seguinte situação. Independente do CEP, todo mundo tem um endereço, não tem uma rua e um número? Tem uma rua e um número, certo? Faz de conta, não estou dizendo que é assim, tá? Faz de conta que agora vai ser criado um bairro novo na cidade, tá? E esse bairro novo, ele vai receber ruas e vai ter casas, vai ter prédios, e cada um vai ter que ter um número, ok? E que você, obrigatoriamente, porque está sendo definido assim, tá? Vai ter que começar a dar número para essas casas, né, para esses imóveis que forem desse novo bairro, a partir do número 10. Então, o primeiro imóvel desse novo bairro, ele não vai poder ter o número 10, porque o 10 já vai identificar o bairro, entenderam? O primeiro imóvel desse bairro, ele vai ter que ter o número, por exemplo, 11. Ele não vai poder ser o número 10. Ok? Porque do 10 em diante significa que ali é daquele bairro. Tá? Ô, Renato, legal. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha, cara. Aguenta um pouquinho aí. Legal até compartilhar com o pessoal. Bacana. Tudo bem essa lógica por enquanto, galera? Se eu falar para vocês, ó, eu estou criando um bairro novo aqui, supondo, né? Agora vamos falar de CEP. Ah, esse bairro novo, ou uma cidade nova, estou criando aqui uma cidade nova, e o CEP dela vai começar em 13.000, tá? 13.000, tá? E aí, para cada bairro da cidade, ou para cada rua, eu quero dar um CEP diferente.
Então eu vou ter que ir incrementando um número, não vou? Vou somar mais um naquele número, mais um naquele número. Vocês estão entendendo essa parte? Não, galera. Vocês não falam nada e fica difícil. Eu tô com dó de quem for, tô com dó de quem for assistir essa gravação depois, porque é mais tempo parado. Eu me perdi, professor. Eita. Professor, você está falando do endereço, que é na última... A gente consegue visualizar na última... Esqueci o... Ó, olhando pro slide aí. A primeira linha... A gente tem 10.0.0.0. Isso, eu tô criando essa rede, ó. Sim, Tô dizendo é o zero endereço porque dela. é o endereço de rede e não tem nada. Isso, quando eu falar assim, ó, se conecta na minha rede. A sua rede, ela começa em 10. Uhum. Tá? E por que tem um monte de zero? Porque os outros dispositivos que forem se conectar é que vão ter algum número. Tá? Ninguém vai ter o número 0. Ah, tá. Agora eu entendi. O primeiro computador, o primeiro celular que se conectar nessa rede, vai ter qual endereço? Fala para mim. 10.0.0.1. Isso, exatamente, que é aquela última linha ali. Ó. Então percebam, a primeira linha é o primeiro endereço da rede, que é o final 0, tá vendo ali? A segunda linha, que é o broadcast que tá ali, é o 255. E a terceira linha é o primeiro endereço da rede que você pode distribuir, que você pode atribuir para algum dispositivo. O 0 e o 255, que é o primeiro e o último endereço da sua rede, você também não pode usar. Tá? Ah, professor, então eu não posso colocar 10.0.0.0 para ninguém? E também não posso colocar o 10.0.0.255 para ninguém? Você até pode, mas você não usa. Tá? Ele é reservado para ser usado justamente para identificar essas coisas, tá? Peraí, professor. O 0 o 10... seria, tipo, a minha máquina que estaria transmitindo aquele sinal, né? Mais ou menos. O 10.000 é o endereço da rede em si. Ah, tipo, é como se fosse o Wi-Fi. Isso. Se a sua máquina é a primeira, você é 10.0.0.1. Sim, e aí o 255 seria o quê? Faz de conta assim, ó, que você já tem 253 pessoas conectadas. Então, a última pessoa que se conectou ficou com 10.0.0.253, certo? Certo. A próxima vai ter que número? 254. Isso, 10.0.0.254. Ok? Ok. E a próxima? Seria o 255. Seria o 255, né? Seria o 255, tá? Tudo bem? Só que esse 255 a gente também deixa separado. O primeiro e o último, repito, a gente deixa separado. Por quê? O primeiro endereço da rede é o endereço que a gente chama de endereço da rede. O último endereço da sua rede é o endereço que a gente vai chamar de endereço broadcast, que é o endereço usado para se comunicar com todos os dispositivos que estiverem conectados na sua rede. Ok? Tá. Então, o primeiro é o endereço que une todos os outros endereços, tá? Normalmente, esse endereço ele é atrelado ao roteador, alguma coisa assim. E o último é usado para comunicação entre todos os dispositivos que estiverem conectados nessa rede. Então, o primeiro e o último, o primeiro chama endereço da rede. Como se fosse, tipo, o Wi-Fi caiu. Mais ou menos. Todo, né, que caiu aquele pontinho de interrogação. Uhum. Ah, entendi. Tudo bem por enquanto, gente? Tudo bem. Professor, então o primeiro é o endereço de rede. Ele vai falar o número da rede em si. O último é o endereço de host, é o endereço do dispositivo que está conectado a essa rede. E o
Segundo, o endereço broadcast é a comunicação entre todos os dispositivos que estão envolvidos na rede. Isso, ó, eu vou falar na ordem que tá ali, porque do jeito que você falou, você foi tipo pro primeiro, pra terceira linha e depois pra segunda, certo? É. A primeira linha, a linha azul, representa o endereço de rede. A segunda linha, que é o broadcast, representa o endereço usado para comunicação entre outros dispositivos. Então, ó, repito, a primeira linha, que está a linha azul, é o endereço que a gente chama de endereço de rede, que é o primeiro endereço da sua rede, tá? A segunda linha é o último endereço da sua rede, que é o 255 lá, ó. Então, esse endereço, que é o último, a gente chama de broadcast, tá? Professor, E só um minutinho. E a terceira linha é só um exemplo, né? Um exemplo de um endereço de host. Se eu falar aqui para vocês outro endereço, ó, 10.0.174, que endereço é esse? Vocês já têm que saber que é o endereço de clássico. host. Não. Isso, exatamente. Isso, é isso mesmo, desculpa. Ó, 10, vou repetir, vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui no chat. 10.0.0.174. Vocês já têm que saber me dizer algumas coisas com relação a esse número, ó. Vocês já sabem que ele é classe A e que, no caso, esse endereço aí, ele é o endereço de um host. Não se sabe se é celular, se é um computador. A gente chama de host qualquer dispositivo conectado na rede, tá? Tudo bem? A Júlia acabou de perguntar por que host. Host a gente chama de qualquer dispositivo que está conectado na rede. A gente chama de um host. Tudo bem? professor. Oi. No celular, quando tu vai compartilhar algo, tem um negócio chamado, não sei se o senhor já viu, o Wi-Fi Direct, né, que é para compartilhar pela rede, no caso, né? Então, ele usaria essa porta 255 como uma transmissão para outro dispositivo? Mais ou menos, cara. Aí ele envolve outros protocolos de comunicação e não é nem um endereço IP, ele envolve inclusive porta, né? Na aula de programação web, por exemplo, vocês liberam lá uma porta que é 8080, não é isso? Aí Sim. envolve outras coisas além do próprio endereço, tá? O endereço em si não faz nada, ele precisa de portas, ele precisa de ser atrelado a um monte de coisas que a gente ainda vai ver. Entendi. Por enquanto, tá, até aqui foi? Primeiro endereço, Foi. a gente chama endereço de rede, o último a gente chama de broadcast. E qualquer endereço que não é o primeiro e nem o último é endereço de host. Beleza. Então, por enquanto, tranquilo. Legal. Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês está na sequência dos slides aqui, ó. Tá? Eu sei que demorou um pouquinho, peço desculpas, eu devia ter ido avançando os slides, mas de repente eu vou avançando, vai complicando, por isso que eu fiquei parado, tá? Ó. Essa parte agora do prefixo, de rede, essas coisas, a gente vai deixar para a próxima aula, tudo bem? Eu não vou entrar agora porque eu vou precisar de muito mais tempo para falar essas coisas aqui, tudo bem? Me lembre então que a gente parou aqui com relação a classificação e e definição de endereço IPv4, pode ser? Pode ser. Obrigado, gente. Desculpa, de repente, o jeito que foi apresentado, se foi um pouco confuso, porque eu não tive